Olá pessoas, bem-vindos a mais uma aula de Biologia, certo? Sou o professor Marcos Filho e hoje a gente vai fazer uma coisa diferenciada. Vou trazer algumas questões, certo? Adaptadas dos contextos de concurso, como o Enem e de alguns vestibulares, para que a gente possa entender como lidar com, essas questões ali ao longo das resoluções das questões de Biologia que vocês vão encarar daqui para frente, tudo bem? Certo? Primeira questão, ela foi adaptada da UFMG, certo? E ela traz um textinho sobre ecologia, e aí eu queria que vocês dessem uma lidinha, tá? Você pode pausar o vídeo e dar uma lida, mas em todo caso eu vou ler com vocês. O fungo Penicillium, por causar apodrecimento de laranjas, ele vai trazer prejuízos para o pós-colheita, certo? Nesse caso, o controle biológico pode ser feito utilizando-se a levedura Saccharomycopsis, que mata esse fungo, certo? Após perfurar a sua parede e absorver todos os seus nutrientes. Então, é correto afirmar que esse tipo de interação é conhecido como? Então, nós temos 5 alternativas, certo? E após uma rápida análise, essa é uma questão bem fácil, a gente encontra um organismo, certo? Ativamente buscando outro, certo? E no final, um deles morre e o outro se alimenta. E esse vai ser uma relação ecológica caracterizada como? Isso mesmo, predatismo, certo? Então, aqui nós temos a questão D. Essa questão ela é rápida, ela é fluida. Então, se você não precisa se preocupar com o nome correto, né? Assim, é muito bom saber o nome correto, as pronúncias e tudo mais, mas não se preocupe muito com qual tipo de organismo é. Quando a gente chega nessa parte da questão que diz é correto afirmar que esse tipo de interação, então a gente pode deixar de lado e avaliar o mais simples possível, é um organismo que preda o outro. Então, a nossa resposta aqui é predatismo. Não precisamos entender de qual parte da filogenia, alguma coisa do tipo. Não. Que foi bem rápido, bem simples. Então, quando vocês virem esses nomes complexos, não precisa se preocupar, se desesperar. Às vezes eles estão ali, né, mas só para ilustrar, para mostrar que essas relações elas existem no mundo real. Certo? A segunda questão vai ser da UFABC de São Paulo, certo? Ela vai falar um pouco sobre o nosso bioma, certo? Entre várias aspas, bioma pobre. A Caatinga já perdeu 59% da sua área. O jornal A Folha de São Paulo divulgou, em 5 de junho de 2008, que 59% do bioma, tão exaltado por Euclides da Cunha e outros escritores, já está alterado. Certo? Esse resultado é diferente das últimas estimativas, que apontam uma alteração de apenas 30%, aproximadamente. Muitos estudos sobre esse ecossistema apontam para o mesmo caminho. A biodiversidade dessa região é elevada, segundo Washington Rocha, da UEFS. Né? E a cana-de-açúcar e a desertificação são as duas maiores ameaças para a Caatinga atualmente. Certo? Então a gente já tem um contexto. Então o autor dessa questão, ou a autora, traz para a gente, né, um contexto, um bioma, vai falar um pouco sobre esse bioma, traz uma característica cultural, que no caso é Euclides da Cunha, que ele aponta nas suas obras, né? E traz para a gente um conceito muito interessante, que vai ser o conceito de biodiversidade. Né? Além da biodiversidade, a gente tem um conceito de um problema muito forte que se chama desertificação, que é as ameaças para a Caatinga atualmente. Então, por que a cana-de-açúcar ele trata como uma ameaça aqui? Certa monocultura de cana-de-açúcar. Vamos lembrar disso aí. Aí aqui ele também fala um pouco, o autor ou a autora fala que pode ser potencializado pelas mudanças climáticas globais. Certo? O aquecimento desordenado, global e tudo mais. Então vamos para a parte que nos dá o direcionamento. De acordo com o contexto, pode-se afirmar que... Então vamos tratar todas as alternativas para depois falar sobre elas. Então a Caatinga apresenta muitos seres vivos e poucas espécies diferentes. Responda, essa explicação condiz com o conceito de biodiversidade? Não, né? Vamos para a próxima. Essa daqui a gente não pensa. Não marca. A Caatinga apresenta muitos seres vivos de espécies diferentes. Esse conceito, sim, condiz com biodiversidade. Então, esse aqui a gente mantém, certo? Nossa atenção para ele ainda. Vamos olhar as outras alternativas. Esse estudo permite concluir que os seres vivos dessa região não serão dizimados. Pelo contrário, né, as maiores ameaças para a Caatinga são a desertificação, a monocultura de cana-de-açúcar, e isso a gente já vê que esse problema está removendo a área do bioma. Então, removendo a área do bioma, a gente vai perder o espaço do bioma, os seres vivos do bioma. Então, a C também está eliminada. D. As mudanças climáticas no local são ocasionadas pelo excesso de cactáceas e gramíneas.
Primeiro que não se fala em cactáceas e gramíneas na questão, certo? Então isso aqui pode tá se revelando uma pegadinha, certo? Essas cactáceas e gramíneas, elas não vão estar associadas às mudanças climáticas no local, certo? Até porque aqui a gente vai ter as mudanças climáticas globais, certo? Então as cactáceas e gramíneas locais não afetam o globo, segunda questão. Essa D aqui se revela uma pegadinha, certo? A E, a última alternativa, ela diz que o plantio de cana favorece a biodiversidade e pode desacelerar a desertificação local. Então, se você está removendo todos os indivíduos de um ambiente para cultivar apenas um deles, que é no caso a cana-de-açúcar, você não está favorecendo a biodiversidade. Então, assim, a gente chega à conclusão que a única das alternativas que está, né, correta vai ser a B. Né? Então, muitos seres vivos e espécies diferentes caracteriza, sim, o conceito de biodiversidade. Certa questão adaptada da UFRS. O mexilhão dourado é originário da China e do sudoeste da Ásia. No Brasil, seu primeiro registro ocorreu em 1998, certo? Em frente ao porto de Porto Alegre. Provavelmente introduzido por meio de água de lastros de navio. Lastro é uma partezinha que fica mais na frente. Se você quiser dar uma pausa no vídeo e pesquisar, você vai entender como esse organismo, né, exótico foi introduzido no Brasil. Esse molusco é capaz de fixar-se em qualquer substrato submerso, causando importantes danos ambientais e econômicos. Em 2004, o Ministério do Meio Ambiente iniciou uma campanha nacional com o objetivo de elaborar um plano de controle para a sua expansão. Né? Então vamos controlar esse mexilhão dourado. Considere as afirmações a seguir, então nós temos 3 afirmações aqui abaixo, relacionadas à introdução dessa espécie exótica. Né? Então, vamos aqui rapidinho, né, olhar todas elas 3 para poder chegar na parte do direcionamento da questão. 1. Na ausência da resistência ambiental, observa-se um crescimento exponencial da população de mexilhões. Certo? Então, se o ambiente não resiste, não impõe nenhuma dificuldade, esses organismos eles tendem a se reproduzir e crescer fortemente. A curva de crescimento da população de mexilhões expressa-se na forma de S, né? Uma curva sigmoide. Então, essa curva sigmoide, essa curva de crescimento vai dizer que no começo, certo? Então, seguindo o desenho do S, os mexilhões vão se manter numa população pequena. Depois elas vão crescer muito e se estabilizar. Certo? Estabiliza-se. Essa alternativa, ela já meio que contradiz, né, a alternativa anterior. Por quê? Porque se ela se estabiliza, ela não continua no crescimento exponencial. Certo? Vai chegar uma hora que os mexilhões vão consumir tudo e tal, e vão ficar só eles ali, mas eles vão ficar estabilizados. Eles vão, mais ou menos, se estabelecer no ambiente. E a 3, uma das consequências da introdução do mexilhão será o aumento da biodiversidade dos ecossistemas brasileiros. Essa questão, essa parte aqui é um pouco delicada, né? Porque se você coloca um indivíduo a mais, né, você, entre várias aspas aqui, aumenta sim a biodiversidade. Porém, teoricamente, quando o mexilhão ele entra, e aqui a questão diz que esse molusco é capaz de fixar em qualquer tipo de substrato submerso e causar importantes danos ambientais. Esses danos ambientais estão relacionados ao consumo de outros organismos que existem ali, certo? E isso, com o tempo, essa questão vai se tornando errada. Então, se você olhar no primeiro momento, você vai ver, poxa, realmente eu coloquei um organismo a mais e a biodiversidade aumentou. Não sei porque ela estaria errada. Mas a partir daquele momento em que o organismo foi inserido, ele vai começar a matar os outros organismos e vai manter só ele ali. Então a biodiversidade vai caindo, não vai aumentar. Certo? Então quais estão corretas? Dá um tempinho para você pensar. E é isso. Apenas a A, ela vai estar correta. Certo? A curva de crescimento em S, ela não se apresenta. Por quê? Porque o mexilhão ele tende a não se estabilizar, então ele vai alcançar o ápice e depois, quando tiver só ele, a população naturalmente vai morrendo, então ela desce, ela não se estabiliza. E a introdução da espécie do mexilhão, né, não vai ser um aumento na biodiversidade, porque ela não é harmônica ao ambiente, certo? Então ela vai começar a diminuir a população dos outros indivíduos até que elas sumam, né, competindo por alimento, recurso, lugar, todos
todas as características do nicho, né, ele vai estar competindo e vai estar desfavorecendo uma espécie local. Questão 4. A questão adaptada da UFC, do Ceará. Um dos maiores problemas ambientais da atualidade é representado pelas espécies exóticas invasoras. A gente já viu na questão passada. Que são aquelas que, quando introduzidas em um habitat, fora de sua área natural de distribuição, causam um impacto negativo no ambiente. Como exemplos de espécies invasoras no Brasil e de alguns problemas que elas causam, podemos citar. Aí vem a espécie e o problema. Então, podemos citar o verme âncora, que vive fixado sobre os peixes nativos, alimentando-se do seu sangue sem matá-los. Então, aqui a gente já tem uma interação ecológica que a gente já viu. Esse é o parasitismo, certo? Então, o peixe âncora vai consumir os recursos do corpo do peixe nativo, certo? Sem matá-lo. Vai gerar um prejuízo, mas não é mortal. O coral-sol, que disputa espaço para crescer com espécies nativas, que no caso a espécie nativa seria o coral-cérebro. Então aqui a gente vai ter um exemplo de outra relação ecológica, certo? Que vai ser a competição. Eles estão competindo por espaço, né? Que é a disputa de espaço. E o bagre africano, que se alimenta de invertebrados nativos. Mais uma terceira relação. Essa daqui seria qual? A predação. Isso mesmo. Essas relações ecológicas citadas acima são classificadas respectivamente como? A gente já viu. Questão? Alternativa? D. Exatamente. Parasitismo, competição interespecífica, certo? E predação. Aí vou chamar a atenção aqui rapidinho, porque a alternativa D e a alternativa E, certo? Na segunda relação ecológica, elas vão ter competição. Só que uma é interespecífica e a outra é intraespecífica, certo? Você pode eliminar essas duas diferenças de duas formas. Primeira, você mantém certa competição, então uma dessas duas está certa e vai olhar a terceira relação ecológica. Como aqui a gente vai ter o bagre africano praticando predação, então a gente já sabe que é a D, certo? Porém, se tivesse predação na outra também e a competição, o tipo de competição fosse decisivo, então a gente ia olhar, são dois tipos de corais, certo? De disputando espaço. Então é entre espécies, certo? Se fosse intra-espécie, seria um coral-sol disputando com outro coral-sol. Aí seria intra-espécie. Ok? Vamos para a próxima. Adaptada da UFF, do Rio de Janeiro. Populações dos Aedes aegypti têm desenvolvido resistência aos inseticidas. Dessa forma, uma alternativa para o controle desses insetos vem sendo a utilização de inseticida microbiológico, certo? Então vai ser um micro-organismo que vai ser uma nova arma contra a dengue. Uma bactéria é a matéria-prima de um bioinseticida que mata as larvas de mosquito, certo? O inseticida aplicado em regiões endêmicas por meio de vaporizadores elimina apenas a forma adulta, não apresentando nenhuma eficácia para acabar com as larvas, certo? Então a gente já viu que o inseticida químico, né, essa parte da questão só nos diz que o inseticida químico ele remove a parte adulta. Certo? Para controlar os criadores de mosquito, que no caso seria água parada com as larvas, certo? Em ambientes escuros, pode-se utilizar o bioinseticida líquido, que tem como principal componente a bactéria chamada Bacillus thuringiensis israelensis, certo? Esse nome bem comprido, só para uma bactériazinha simples. Essa bactéria produz uma toxina que, ao ser ingerida pela larva, vai causar danos ao intestino do inseto, provocando sua morte. Certo? Esse trecho todinho foi adaptado de uma revista de pesquisa da FAPESP, né, da sua edição 85, e a questão pede para a gente assinalar a alternativa que classifica corretamente a relação ecológica entre a larva do mosquito e a bactéria. Tudo bem? Nem precisa lembrar o nome todo, assim. A gente só vai lembrar, assim como na primeira questão, qual relação é caracterizada por isso aqui. Então é um organismo que libera uma toxina no ambiente e vai influenciar um outro organismo, certo? E seria eles qual? A gente tem um exemplo bem claro de outra relação que vai ser da penicilina, certo? Vai ser a antibiose. Tudo bem, deu uma mudadinha a questão aqui, mas é isso mesmo. A liberação de toxina que vai ser nociva à vida no ambiente de um organismo, certo? Para garantir que esse organismo se mantenha ali. Antibiose, tudo bem? Próxima questão. É uma questão adaptada da PUC, do Rio Grande do Sul. O DDT é o inseticida do grupo dos hidrocarbonetos clorados, que atua como um veneno de contato, afetando a transmissão dos impulsos nervosos, certo? Então aqui a gente tem um pouco de bioquímica, certo? Descoberto em 1948 nos Estados Unidos, ele foi banido na década de 1970
por causar efeitos colaterais nefastos sobre diversos organismos das comunidades ecológicas. Então ele era um inseticida que prejudicava a comunidade inteira, não só o indivíduo que queria ser eliminado da comunidade. Sabendo-se que o DDT é acumulado ao longo da cadeia alimentar no corpo dos organismos, é correto afirmar que a maior concentração de DDT é observada em qual nível? Então, à medida que você pulveriza o DDT no ambiente, os organismos vão um se alimentando do outro até chegar no ápice, né, no topo. Assim, ninguém mais se alimenta de ninguém. Que aí a gente completa o ciclo com os decompositores. Exato. Né? Então, antes dos decompositores, a gente tem o último nível, certo? O nível dos carnívoros. E eles vão ser os mais afetados a partir da concentração que se acumula ao longo da cadeia, porque eles vão ter que consumir muito mais outros organismos para poder conseguir a sua parcela, certo, de energia necessária para a manutenção da vida. Carnívoros. Ok? Essa questão? Então aqui a gente pode perceber que algumas informações, certo, podem parecer que elas são complexas demais, podem sugerir a complicação, mas como é o caso da primeira parte da questão, que ele vai falar dos hidrocarbonetos clorados, certo? Ela é uma questão informativa. Certo? Não se preocupem, vocês leiam a questão inteira e depois vejam o que ela está pedindo para vocês. Não se atenham a alguns termos que podem dificultar a vida. Sétima questão. Parte da radiação solar que chega à Terra é absorvida e, posteriormente, reirradiada na forma de calor, mantendo o aquecimento da superfície terrestre compatível com a vida. No entanto, os cientistas estão detectando uma rápida elevação de temperatura média global nos últimos anos, com potenciais riscos para a vida ao planeta, certo? No planeta. Dos fatores relacionados abaixo, assinale aquele cujo o aumento não contribui para a elevação da temperatura no planeta. Ok? Primeira temos a absorção de calor pelos gases atmosféricos CO2 e NO2, o vapor de água. A B, a utilização dos combustíveis fósseis pela frota de veículos e máquinas. Certo? A decomposição da matéria orgânica dentro dos ciclos biogeoquímicos. A reflexão de parte da radiação solar pelas nuvens para a atmosfera. E a potencialização dos níveis de gás metano por rebanhos e ruminantes. Certo? Todas essas questões, quando a gente trabalhou de ciclos biogeoquímicos, a gente viu que elas fazem parte, certo, de um processo que prejudica, exceto a alternativa B, certo? Porque essa é uma parte natural, certo, do efeito que mantém a vida, que mantém a temperatura da Terra compatível com a vida, certo? Parte da radiação solar, ela vai ser reirradiada pela atmosfera, que envolve também as nuvens, certo? Todas as outras a gente viu nas aulas de ciclo biogeoquímico, ok? Última questão é a questão adaptada da PUC do Rio de Janeiro. Entre outros processos, o reflorestamento contribui para a diminuição do efeito estufa ao promover, certo? Então a gente já discutiu, quando falou de ecologia, certo, dos ciclos naturais, que as árvores vão ser as maiores máquinas de remoção do excesso de carbono da atmosfera. Então a gente já pode, sabendo disso, que a gente já viu, já foi discutido, é um principal elemento das nossas revisões, a gente já pode procurar essa alternativa na lista das 5. Certo? Então, aumento da fixação de carbono durante a fotossíntese, olha ela aí, mas vamos olhar as outras. O aumento da respiração durante o crescimento das plantas não se encaixa, porque a respiração não fixa carbono. Aumento da liberação de gás carbônico para a atmosfera, não, já que ele remove. A utilização de metano atmosférico durante a fotossíntese não é o metano que é utilizado. E a fixação do nitrogênio atmosférico por bactérias simbiontes nas raízes. Então a gente vai, para remover o efeito estufa, a gente vai remover o carbono, alternativa A. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado, certo, esse nosso momento de revisão. Lembre-se de ler as questões com calma, certo? Bons estudos e até a próxima.